Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu desígnio. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, queridas. Eu quero, antes de lermos a palavra do Senhor, obrigado, Neto. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero mostrar aqui para a igreja um dos trabalhos que nós temos desenvolvido. Eu acredito que algumas pessoas já têm visto, já viram no nosso site. Nosso departamento de mídia e de marketing produziu um boletim que hoje ele é digital. Então ele está lá no nosso site e você pode ler, sempre tem as nossas notícias, um editorial, uma mensagem, um resumo daquilo que será pregado nos domingos, informações de trabalhos da igreja, de programações, algumas das nossas atividades e outras informações importantes. É claro que o nosso desejo seria imprimir esse boletim. Nós queríamos imprimir, na verdade, nós chamamos esse, não é o antigo, não é aquele formato de boletim pequenininho, nós queremos fazer um informativo. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é fazer algo que possa ser realmente levado para casa. Que cada membro da igreja, claro que ainda queremos num papel diferente, bonito, que possa servir para divulgar a igreja e também para evangelizar, divulgar os trabalhos da igreja e evangelizar. Qual é a ideia? A ideia é que cada membro da igreja leve pelo menos, todos os meses, ele é mensal, mas que todas as pessoas levem pelo menos 5 desses para casa para entregar para os seus vizinhos. Pode ser que o nosso informativo conheça a nossa igreja, no que cremos, o que pregamos. Então esse é o nosso desafio. A grande questão é que este formato de boletim, no papel que nós queremos fazer, nós precisamos de um aporte financeiro bem interessante. E nós estamos abrindo aí a possibilidade de nós conseguirmos patrocinadores para isso. Empresários da nossa igreja que queiram aí divulgar suas empresas, seus negócios e ao mesmo tempo nos abençoar com o patrocínio deste material para ser também divulgado e distribuído na nossa cidade. Bom, tá aqui, eu tenho 10 para você dar uma olhadinha. Eu vou deixar com alguém para entregar lá na porta. Tá vendo? Você faz isso para mim depois? R$1 por cada um que você entregar, tá bom? Pega com o Júnior depois o dinheiro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar. Jesus era um especialista em fazer perguntas e nós precisamos aprender com o Mestre. Em algum momento da sua vida, da sua história, você teve a sensação que as coisas não andavam ou não andam para frente? Você trabalha, planeja, se esforça, tenta de todas as formas, mas a coisa não vai. E às vezes algo muito bom, não só para você, mas para sua família, para sua igreja, para sua comunidade, para sua rua, enfim, algo realmente válido. E as coisas não acontecem. E a gente ora, fala com Deus e diz: Senhor, mas isso é importante. Isso faz parte da tua obra. E as coisas não acontecem. Já aconteceu isso com você? Os mais pessimistas vão falar o seguinte: olha, é o azar.
O azar mesmo assalta a gente, tem gente que é mais azarado mesmo, e lá em casa eu sou o mais azarado da família, tem gente que fala essas coisas. Já estou fadado ao fracasso porque vai dar errado mesmo. Pode ser sim, falta de perspectiva ou de paciência para esperar, mas independentemente do que possa acontecer, a gente precisa avaliar essas situações à luz de uma posição. Que posição? Se temos as nossas vidas diante de Deus ou distante de Deus. Qualquer um pode entrar nessa situação quando a vida não anda, não avança, as coisas não se desenvolvem, não se desenrolam. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, faz parte da vida. A grande diferença realmente disso é se a nossa vida, se tentamos com aquilo que compete a nós, vivermos diante de Deus, ou se temos andado ou vivido distantes de Deus. Isso que vai fazer toda a diferença em tudo isso. Agora, teologicamente, diríamos, esse negócio de distante de Deus não existiria. Porque Deus não se distancia. Deus não fica longe. Deus não se afasta, fica atrás da casa, atrás do muro, atrás dos montes, acima das nuvens, escondido de nós, se distanciando de nós. Embora a própria palavra de Deus nos diz que os nossos pecados promovem separação entre nós e nosso Deus de maneira que Ele não os ouça. É verdade. Mas mesmo assim, quando eu falo de distanciar-se de Deus, eu não estou querendo falar que Deus se distancia, mas nós nos distanciamos de Deus. Então, fazer coisas ou as coisas não acontecerem, o que vai determinar como isso vai se desenrolar na nossa vida é se estamos diante de Deus ou distante de Deus. Eu quero convidar você para abrir as nossas Bíblias, as suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6, e eu vou ler até o versículo 10, para a gente pensar nessa questão aí, ou tendo isso em vista, andar diante de Deus ou distante de Deus. Atos, capítulo 16, versículo 6 a versículo 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Queria pedir ao nosso irmão Fernando que nos dirija a Deus uma palavra de oração nesse instante. Amém. Amém. O livro de
de Atos dos Apóstolos, ele é, na verdade, um livro que fala dos atos do Espírito Santo na vida da igreja. Tudo acontece aqui por intermédio ou pela ação do Espírito Santo ou pela própria ordem de Deus. Paulo vai enfrentar aqui pelo menos duas coisas muito interessantes, que provavelmente passam pela nossa vida também. Paulo vai ter que trocar aqui aquilo que seria o imediato pelo mais importante, por aquilo que é maior. Abrir mão do que é imediato para atender aquilo que é mais importante. Eu não sei se você tem essa dificuldade de organizar a sua agenda diária, semanal, anual, quando aquilo que é importante e urgente. Há uma receita muito curiosa hoje em dia, utilizada já há algum tempo, chamada matriz de prioridades, onde as pessoas organizam as suas agendas da seguinte maneira. Imagine 4 quadrados, ou 4 quadros, e num quadro você lista aquilo que seria importante, mas não é urgente. No outro quadro você lista aquilo que é importante e urgente. Ou seja, esse importante e urgente é o que você tem que fazer agora, hoje, nesse exato momento. Se você não fizer, coisa desanda. Em contrapartida, aquilo que é importante e não urgente precisa ser feito também. E este é o quadro a ser olhado com maior atenção. Porque se nós não cuidamos daquilo que é importante, ele vai virar urgente. Já fizeram isso? Funciona, gente. Funciona. Os outros 2 quadros tem aquilo que é urgente e não importante, e aquilo que nem é urgente nem é importante. Por incrível que possa parecer, a maioria das pessoas gasta mais tempo, naquilo que não é urgente e naquilo que não é importante. Aliás, tem coisas que são importantes, mas não são urgentes, e a gente trata como se fosse. Vou dar um exemplo. Você está trabalhando, você está no seu local de trabalho e tem um telefonema de casa. Você está concentrado, você não pode parar, mas tem um telefonema. Ou de um parente, ou de um amigo, ou então um e-mail, né? A turma que usa aí bastante o computador ligado, ou então o celular, toda hora você está trabalhando, chega um e-mail, chega a mensagem de alguém, e normalmente o que a maioria das pessoas faz? Para o que está fazendo para atender o que chegou agora. Isso é trabalhar com o que não é urgente, ou não é importante. É urgente. A gente conversa outro dia um pouco mais sobre essas coisas. Paulo vai ter que trocar aqui o que para ele é imediato, por aquilo que é maior do que a sua própria vontade. Paulo e Silas não são senhores da sua vontade. Mas olha só esse texto, vê se não parece com essa situação que eu descrevi, fazendo a pergunta para vocês no início aqui. Existe algo a ser feito, precisa ser feito, é importante sim, está planejado. Paulo está na segunda viagem missionária. Se você olhar aí a sua Bíblia, capítulo 15, versículo 36, começa a segunda viagem missionária. Isso é extremamente importante. Já na primeira viagem missionária, muita coisa aconteceu. O Espírito se moveu. Deus dirigindo a igreja, Deus expandindo o reino, Deus remindo Israel, Deus fazendo acontecer. E agora uma segunda viagem é planejada. De novo, extremamente importante. Paulo tem o coração na obra, Paulo tem a sua equipe na obra. Mas a coisa não vai. É curioso ler esse texto e olhar e se ver que percorrendo uma determinada região, impedidos pelo Espírito Santo, nem é impedido de ir para algum lugar, é impedido de pregar a palavra. Mas como é que pode? O Espírito Santo impedindo que a pregação seja feita? É o que o texto diz. E mesmo assim, rodeando a ilha, rodeando o lugar, tentando chegar para o lugar onde ele queria, e mesmo assim, ao mesmo tempo, quanto mais eles tentavam chegar, mais eles se afastavam do destino, até que chega num determinado momento que precisa da intervenção mesmo de Deus. Paulo não ia ceder. Paulo ia pregar o Evangelho, onde ele falou que ia. Até que chegando num determinado momento, de noite, ele tem uma visão. E nessa visão, um cidadão,
um macedônio, simplesmente se apresenta a Paulo e diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto não diz que ajuda. E o texto seguindo, daqui por diante, não fala que ajuda, mas simplesmente alguém pedindo ajuda. Parece que Paulo se reúne ali com a sua equipe, e aqui Lucas, que pela primeira vez se coloca no meio da turma, quando ele se inclui aqui, ele diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem 3 personagens aqui que eu queria pontuar algumas coisinhas sobre eles. O primeiro personagem é o Espírito Santo. Como diz, Atos do Espírito Santo. Começa lá no capítulo 2, mas na verdade não começa no capítulo 2. Começa com a promessa de que o Espírito seria derramado. E aqui nós lemos na Bíblia algumas situações a respeito desse mover do Espírito. Já no capítulo 2, quando o Espírito é derramado, as pessoas passam a falar e a entenderem línguas, ou as línguas que estavam sendo faladas, e a igreja começa então a adquirir uma nova forma. Essa é uma igreja que se move na direção do perdido. Mas o Espírito Santo não facilita o trabalho, gente. O estar cheio do Espírito Santo não é algo para facilitar a vida de ninguém. Observe, por favor, o capítulo 7. Versículo 55. Nós lemos aqui: Estevão estava como? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que acontece com Estevão agora? Vai ser apedrejado. Vai ser apedrejado. Cheio do Espírito Santo. Opa, que beleza. Para ser apedrejado. A Elaine leu aqui o texto e falou assim: que maravilha. Essa visão que Estevão tem, realmente, fantástico. Ver os céus se abrindo e a glória de Deus. Estava pronto para ser apedrejado. Está cheio do Espírito Santo. Curiosamente, nesse texto que nós lemos aqui, nós temos um cidadão. Lucas nos dá uma informação curiosa. Enquanto ele está sendo apedrejado, existe uma figura meio que obscura aqui no versículo 58. Finalzinho do versículo 58 diz assim: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Parece que é alguém desconhecido, e é mesmo, aqui é. E é mesmo, ele está ali assistindo tudo. Estevão está sendo apedrejado. As testemunhas, as pessoas que estão participando do apedrejamento, eles pegam as suas vestes e colocam ali do lado ali, e aos pés desse Saulo, que observa tudo. Mas Lucas vai dando uma crescente, porque no capítulo 8, logo no versículo 3, diz que Saulo, esse mesmo Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e jogava-os no cárcere. Capítulo 9, Saulo, respirando ainda, versículo 1 do capítulo 9, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aqui vai crescendo a participação de Saulo. Mas ninguém contava com a reviravolta da história, quando o próprio Deus resolve pegar este Saulo e transformar este homem, esse perseguidor da igreja, num perseguido do Evangelho. É a reviravolta, é aquilo que o Stênio Márcios diz em uma de suas músicas, o revés da história. Agora vai mudar tudo. Curioso que, quando lemos aí o capítulo 9, tem uma fala de Deus, ou do próprio Cristo, que eu acho maravilhosa. Quando Deus vai conversar com Ananias, dando instruções para ele sobre o que fazer. Você vai até a cidade, vai se deparar, lá tem um homem chamado Saulo, estará cego, orando, você vai impor suas mãos sobre ele. E o Ananias sabe quem é. E o Ananias fala assim: mas Senhor,
A gente tem escutado falar sobre este Saulo. O que ele tem feito com a igreja? E Deus diz o seguinte: vai, porque este é para mim varão escolhido, e importa para mim ensiná-lo o quanto valerá sofrer pelo meu nome. Paulo é alguém chamado por Deus para ser um sofredor, para sofrer pelo Evangelho. No capítulo 13, lá no versículo 9, é Paulo agora quem está cheio do Espírito Santo. Na primeira viagem missionária, capítulo 13, versículo 9 diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse, olha que coisa interessante, ele diz: o filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Este é o homem que perseguia a igreja. Ao longo da história da igreja, o inimigo tentou fazer isso, tentou silenciar as vozes do reino, tentou silenciar a igreja, mas se trata da igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio imperador romano tentou fazer isso, quando caçou cada um dos apóstolos, matou cada um deles, perseguiu até eliminar completamente todos eles. O último deles foi João, que foi jogado lá na ilha de Patmos, prisioneiro, é o último dos apóstolos. E a ideia do imperador então é silenciar a voz, a última voz da igreja. Mas Deus faz mais. Deus faz algo inusitado novamente na história, o revés da história. Ao invés de Deus fazer como fez no Antigo Testamento, quando ele mandava a sua palavra pelos profetas, pelos seus servos, pelos sacerdotes, Deus fez diferente. Deus falou assim: João, sobe aqui, que eu tenho um monte de coisas para te falar, para você enviar para as igrejas. E João é elevado aos céus. Nada é capaz de silenciar a igreja, ou a voz da igreja. Então é esse espírito que dirige toda essa ação, dirige a visão, dirige Paulo, dirige os demais, dirige todos os atos da igreja. Nesse texto, se você reparou bem, nós temos a Trindade trabalhando. Perceba o versículo do capítulo 16. No capítulo 6 nós temos: o Espírito Santo impediu Paulo de entrar ou de pregar na Ásia. Versículo 7, é o Espírito de Jesus, não permitiu. Mas no versículo 10, eles concluem que o próprio Deus havia chamado eles para pregar o Evangelho. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, nós temos o próprio Jesus e o próprio Deus trabalhando, movendo a vida de Paulo e desta equipe para que eles pudessem ser dirigidos para este lugar onde Deus queria que eles estivessem para pregar o Evangelho. Este é o mover da igreja. Aliás, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, ela se move sempre na direção do perdido. Sempre, sempre e sempre. A grande questão aqui, então, para todos nós, se o Espírito Santo é quem determina tudo, a grande questão para a vida da igreja é estarmos cheios do Espírito Santo. O que a igreja precisa é se encher do Espírito Santo. Na verdade, ser enchida pelo Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. Mas pastor, mas como? Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, nos dá uma dica. Quando ele escreve o seu evangelho, ele fala sobre a tentação de Cristo. Ele diz o seguinte, que Cristo estava cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. Ou seja, o segredo é a plenitude do Espírito Santo. Mas Lucas fala algo também, dizendo que Jesus, estando ele a orar antes de ser tentado, ou seja, Jesus ele vai ser tentado em meio a um tempo de oração. E Jesus responde ao diabo sempre com respostas baseadas na palavra, combatendo o que o próprio diabo usa da palavra. Mas Jesus enfrenta a tentação orando
Espírito Santo e com base na palavra, ou seja, plenitude do Espírito tem a ver com oração e com a palavra de Deus. Certa vez, 3 adolescentes ouviram um pastor pregar sobre se encher do Espírito Santo. Chegaram o pastor e falou assim: pastor, agora o senhor falou aquilo ali, a gente queria isso. Eu quero estar cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo. Como é que a gente faz? Não sei como, não dá para entender. É muito distante da gente ainda. E o pastor falou assim: voltem aqui amanhã, vocês 3, de dia. Eles voltaram no outro dia, e o pastor deu uma peneira para cada um. Falou assim: agora vocês vão ali no riacho, e fazem o seguinte: enche essa peneira com a água, e vocês vão descobrir como se encher do Espírito Santo. E os 3 foram para lá. Imagine 3 adolescentes, com 3 peneiras na mão, para uma missão absurda dessa. E 2 já começam a resmungar e falam: o pastor está doido, não tem o que fazer, vamos embora, vamos ficar aqui nada, e larga esse negócio, não tem jeito. Fica a peneira ali andar, tira e a água sai toda, não tem jeito. E voltaram 2 para casa e um falou: eu vou ficar aqui, eu quero pensar, e tem alguma coisa, eu tenho que aprender com isso, não é possível. E ele ficou ali. Depois de um tempo, o pastor vendo, foi até lá. Falou assim: e aí, conseguiu? Falei assim: pastor, não tem jeito. Cada vez que eu enfio a peneira aqui que eu tiro, a água sai toda, não tem jeito de encher a peneira de água, então não tem jeito de me encher do Espírito Santo. E o pastor disse o seguinte: pegou a peneira, mergulhou a peneira na água e disse: está vendo? Ela está cheia de água. Você só atinge a plenitude do Espírito Santo se você estiver mergulhado nele. Plenitude do Espírito não acontece em momentos de encontros congregacionais. Se desenvolve principalmente no calor do deserto. Espírito Santo é o primeiro personagem. Quem que ele representa? A própria Trindade em ação, como eu disse. Mas observa o seguinte, que vendo Paulo dessa maneira, a gente entende que Paulo tem um olhar da Trindade. Paulo tem um olhar de Deus. E a pergunta é: os olhos de Deus estão sobre quem? Salmo 33, versículo 18 diz que os olhos de Deus estão sobre os que o temem. Mas o Salmo 34, versículo 15, nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Segundo grupo de personagens, ou segundo personagem que eu quero destacar aqui, para mim é a equipe missionária. Paulo, Silas, Lucas. Quem eles representam? A igreja em movimento. A igreja que sai, a igreja itinerante. Poderíamos falar unicamente aqui de Paulo, né? A proposta do mês é conhecer um pouquinho sobre Paulo. Quem é Paulo? Paulo de Tarso, nascido judeu, circundado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu perante os hebreus, observador da lei, fariseu. Nome hebreu dado por seus pais, a ele era Saulo. Mas como seu pai era cidadão romano, Saulo herdou a cidadania romana, portanto seu nome também latino é Paulo. Por que Paulo assume o nome, ou por que Saulo assume o nome Paulo? Porque ele vai pregar para os gentios. E se ele chega lá no meio dos gentios com o nome de judeu, já tem uma barreira. Então ele assume o nome de Paulo. Ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que fala assim, você pode olhar até na internet para você ver o seguinte: quando foi que Deus mudou o nome de Paulo, igual fez com Pedro? Deus não fez isso. Paulo se chamava Paulo e Saulo. Deus não mudou o nome dele. Ele assume
um outro nome estrategicamente. Lucas é quem começa a chamá-lo assim, ou percebendo que ele faz essa opção. Mas aqui, este é o líder, é aquele que vai pregar o evangelho para os gentios. É aquele que está assim diante do Estevão, quando Estevão é apedrejado. Mas olha o que o texto nos diz. Tem coisas curiosas aqui sobre Paulo. Primeiro, olhando para este texto, eu percebo que Paulo é um homem dirigido pelo Espírito Santo. Assim como grandes homens da Bíblia. Quer um exemplo? Elias, no Antigo Testamento. Elias é o homem que Deus fala com ele: Elias, sai daí e vai para Sarepta. E ele vai para Sarepta. Elias, sai daí e vai para Querite. Ele vai para Querite. Deus fala: se levanta, vai embora. E ele vai embora. Elias, você vai comer agora das comidas que os corvos vão te dar. Elias sai de lá e come a comida que os corvos vão dar. Elias, agora você não vai mais ser alimentado por corvos. Agora você vai ser alimentado por uma viúva. E ele sai dali e vai para a viúva. Elias sai da fornalha e vai para o deserto. E assim vai. É alguém que anda pelo mover de Deus. Deus diz vai, ele vai. Deus diz fica, ele fica. É um homem movido por Deus, pela vontade de Deus, pela ordem de Deus. Assim como Jesus, no mesmo capítulo 4 de Lucas. É muito, muito, muito bacana, muito interessante ver Jesus tendo sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É alguém dirigido pelo próprio Espírito. Quando eu era criança, nós cantávamos um cântico que dizia: oh, tem que nascer da água, oh, tem que nascer de Deus, oh, tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Não é isso? Quem é nascido da água e do Espírito, ou quem é nascido do Espírito, é movido pelo Espírito. Não tem como ser diferente. Paulo tem a missão de Deus na veia. É alguém que atende ao clamor de um aflito. Alguém, um sonho, um homem pedindo ajuda, e ele imediatamente, perceba, Paulo não faz, embora eu acredite que ele tenha comunicado com os companheiros de viagem para eles chegarem à conclusão que eles deveriam seguir, não existe aqui um pedido de autorização para um conselho superior para mudar a estratégia. Não, nós primeiro temos que mandar a ordem lá para a igreja que nos enviou, mandar uma carta para lá, para ver se eles liberam a gente a mudar o itinerário. Não existe isso. Diz o texto que imediatamente. Deus disse. Deus mandou recado, a coisa não vai, não anda. Será que a gente não consegue às vezes perceber algumas coisas assim? Será que na nossa história de vida, em alguns momentos, a gente não consegue parar e falar assim: tem alguma coisa errada, não é à toa que isso não anda, não pode ser, Deus está mandando algum sinal. Às vezes nós precisamos acordar antes que a visão chegue. Então essa equipe fantástica vai seguir, assim como a igreja itinerante. Para mim, eles representam a igreja na missão e na direção do perdido. Mas o terceiro personagem aqui é o varão macedônio. Quem que ele representa? Creio eu que ele represente todo aquele que precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Creio eu que ele represente todo aquele que clama pela ajuda. Creio eu que ele represente todas as instâncias da sociedade que não conhecem a esse Jesus. Porque olha só, o que acontece daqui por diante? Eles vão então para Macedônia. Chegando lá, a primeira pessoa que se converte, quem é? Lídia. Uma mulher bem-sucedida, mulher de negócios, vendedora de púrpura. Paulo chega a um lugar de oração, não tem igreja, não tem sinagoga, mas tem um lugar de oração, onde algumas mulheres se reuniam para orar. E lá ele conhece Lídia, e eles falam do Evangelho, Lídia se converte. Lídia vai se tornar uma grande parceira ministerial, com seus recursos,
com a sua condição, ela vai ajudar ao próprio apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Essa é uma das pessoas que precisam da ajuda. Mas uma segunda pessoa que se converte, segundo, ou pelo menos que é impactada pela mensagem de Paulo, é uma jovem escrava, adivinhadora. E ela dava muito lucro para os seus senhores, fazendo adivinhações. E Paulo todos os dias ia para aquele lugar de oração, para ensinar, para pregar o Evangelho, para pregar o reino de Deus. E num belo dia, Paulo se defronta com essa jovem adivinhadora, e naquele dia, e ela sempre falava: eis aí os homens de Deus, que vieram para anunciar as coisas do reino, que vem falar de um dia. Paulo se chega, e Paulo vai e põe um ponto final nisso, e ele expulsa aquele espírito adivinhador, e aquilo dá uma encrenca danada, porque os patrões dessa mulher pegam Paulo e Silas, jogam eles no cárcere, depois de açoitá-los, e eles ficam lá presos pelos pés. E vocês já conhecem a história. Meia-noite eles cantam e louvam ao Senhor. E a gente fala assim: poxa, que maravilha, Paulo e Silas cantando à noite, olha só, em meio ao sofrimento, depois de ter sido açoitados, que coisa tremenda. Isso que era um cristão de verdade, né? Eles deviam estar cantando por tudo que tens feito, né? Ou a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Eles deveriam estar cantando alguma coisa assim, porque eram fortes. Mas diz a tradição, irmãos e irmãs, que muito provavelmente eles estavam cantando salmos de lamento. E um salmo de lamento clássico da Bíblia diz o seguinte: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando eu dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que não veja para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Basicamente, são salmos assim que eles estão cantando, dizendo: Senhor, até quando? A turma vai vencer mesmo aí fora? E acontece a terceira conversão, que enquanto eles estão lá cantando, à meia-noite acontece um terremoto. Abala-se as estruturas da prisão, e o carcereiro, desesperado, entra a prisão adentro, achando que eles tinham fugido. E a pena para o carcereiro, se ele deixa um fugitivo escapar, e uma profissão das mais antigas, e segundo a Organização Internacional do Trabalho, a carceragem é o quarto emprego mais estressante, mais perigoso do mundo. E então, quando ele percebe, ele desembainha a espada e ele vai tirar a sua vida. E Paulo e Silas diz: opa, faça isso não, estamos todos aqui. E ali ele se converte a Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pequeno parênteses. Entre os anos de 2011 e 2015, Brasil, o índice de suicídios aumentou radicalmente. Quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E cresce diariamente. Sabe o que livrou o carcereiro do suicídio? O texto não fala que foi uma intervenção divina. O que livrou o carcereiro do suicídio foi alguém dizer: estamos aqui. Estou aqui, não se mate. Talvez essa simples frase poderia evitar que relacionamentos possam morrer. Estou aqui. Talvez essa simples frase
Seja capaz de evitar que um casamento acabe. Se o marido disser, eu estou aqui. Se a esposa disser, eu estou aqui, conte comigo. Fale. Eu quero ouvir. Não precisa se matar. Muitos dos suicídios podem ser evitados simplesmente. Muitas mortes podem ser evitadas se alguém simplesmente disser, eu estou aqui. O carcereiro se converte, completando então esse grupo aqui representado pelo varão macedônio. Lídia, a escrava adivinhadora e o carcereiro. Queridos, nós precisamos realmente avaliar essa nossa relação com Deus. Se nós vivemos diante de Deus ou distante de Deus. Eu não estou falando de estar na igreja e vir na igreja aos cultos. Isso é parte de um processo, de estar diante de Deus ou não. Mas nós precisamos avaliar isso. Isso vai ser determinante para a nossa luta, para a nossa jornada, para quando as coisas avançam ou não avançam. Nós precisamos avaliar isso. Hoje, neste dia, caminhando para o final do ano, você se incluiria em qual grupo? No grupo representado pela igreja, que avança em direção ao perdido? Ou você faz parte do grupo daqueles que clamam por ajuda? Você veio aqui como membro de uma igreja que quer avançar com o reino de Deus? Ou você veio aqui como membro de uma comunidade que veio pedir ajuda, clamando pela intervenção divina? Bom, se viemos como aqueles que clamam, esse é o lugar certo. É neste lugar mesmo que deveríamos estar. É aqui mesmo, para clamarmos. Se viemos como igreja em missão, é aqui também. Nos dois casos nós precisamos do Espírito Santo. Distante de Deus há perigo, morte, dor e decepção. Diante de Deus há livramento, vida, alegria e missão. Com certeza estar diante de Deus vai nos livrar de muitos perigos. Eu quero contar uma última história. Uma história que aconteceu com uma jovem judia no gueto de Varsóvia. Quando as tropas alemãs invadiram, tomando conta realmente, criando em Varsóvia um gueto, segregando realmente os judeus ali naquele cantinho, onde muitas pessoas foram condenadas à morte ali. Uma determinada noite, naquela noite fatídica, uma jovem conseguiu fugir. E ela se jogou num penhasco, num precipício, se machucou bastante, fraturou uma mão, cheia de escoriações. Ela conseguiu se esconder numa caverna. E ali ela ficou e passou a noite. No outro dia, ainda atordoada e muito ferida, ela escutou o barulho dos soldados, procurando gente, procurando sobreviventes, procurando fugitivos. E ela então se ajoelhou e disse: Senhor, preciso de um milagre. Preciso que o Senhor construa uma parede para me proteger dos inimigos. Me coloque sobre uma rocha firme para sustentar a minha vida. Anos depois, quando ela estava contando essa história, ela disse que quando ela terminou a oração, que ela abriu os olhos, ela viu uma pequena aranha que estava presa no teto da caverna, descendo sobre o fio da teia, e de repente, de maneira hábil, precisa e rápida, a aranha teceu ali uma teia, fechando ali aquele buraco na porta ali da caverna. E ali, quando ela terminou aquele trabalho, logo depois voltam os soldados e eles resolvem entrar na caverna. E quando eles vão entrar na caverna, um soldado diz: não precisa entrar não, pode parar. Não, vamos entrar aqui, não precisa. Está vendo, tem uma teia de aranha na janela, na porta, ninguém entrou aí há muito tempo. Olha só, ninguém entrou nessa caverna. E ela então registrou
a seguinte frase: quando se está diante de Deus, uma teia de aranha pode se tornar uma parede. Mas quando se está distante de Deus, até uma parede pode virar uma teia de aranha. Queridos, diante disso, quando nós precisamos de trocar o imediato pelo mais importante, às vezes, obedecer ao não de Deus é muito difícil. Se a gente perceber, Deus diz não para Paulo: você não vai para onde eu quero que você vá. O seu ministério não passa por este lugar. É não para você. Vou te mandar para outro lugar, para outro ministério, para outra gente, para outra terra. Às vezes a gente insiste demais com aquilo que a gente quer fazer, até mesmo na igreja. A gente não percebe que Deus move outros ventos, sopra em outras direções. Às vezes, pode ser sinal de que estamos andando distante de Deus a cada dia. Há muita gente distante de Deus, entendendo que fazendo as coisas do seu jeito e com a sua força estão construindo suas vidas, seus negócios, suas famílias e seus casamentos, como se estivessem construindo paredes fortes, solidificadas, mas na verdade estão construindo teias de aranha. Mas se não se derem conta de que esta tentativa os levará à morte a tempo, poderá ser realmente ruim. Só diante de Deus essa teia de aranha pode se transformar numa parede. Se o seu momento de vida é daqueles em que as coisas parecem não avançar, parecem estarem emperradas, não saem do lugar, se você tem feito força, planejou, se estruturou para isso, tem trabalhado, mas as coisas não saem do lugar, vai aqui uma alerta. Se ao longo da sua vida você tem procurado andar diante de Deus, não se preocupe. Porém, se o contrário for a verdade, para você, acredite, Deus te quer por perto. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Te convido a avaliar sua vida. Permita-me, como seu pastor, creio poder ser usado pelo Espírito de Deus para te fazer uma pergunta, te mandar um recado, uma mensagem. Você tem andado diante de Deus diariamente?